Olá pessoal, vamos falar sobre o céu da semana de 26 de julho a 1º de agosto, última semana do mês de julho, voando esse tempo. Temos aí segunda-feira um momento de lua crescente em Escorpião, que inicia a semana. Toda lua crescente ela é uma fase lunar de uma sequência do que eventualmente possa ter sido iniciado numa lua nova, ou de algo de repente que a gente já vem vivenciando e dá uma certa forma ou andamento melhor, ou percebe um direcionamento de como algo vai ficar, vai se estabelecer, né? Então tem esse simbolismo, né, de uma continuidade da volta que a Lua começou, digamos assim, e, num sentido simbólico, nas questões que envolvam aquilo que a gente vive de maneira geral, de maneira mais total. Num lado de simbolismo, a Lua crescente em Escorpião, em especial. Escorpião é um signo de água, um signo fixo, né? Um contexto emocional muito intenso das questões que a gente possa lidar com mais a intensidade, uma tensão aí para que também não haja um certo extremismo, um certo orgulho, né? É um signo atrelado aos temas mais íntimos, a um contexto da nossa caixa preta, né? Aquilo que vem meio escondido pode ser mexido, pode ganhar tona. Também tem um simbolismo com o que envolve o psíquico, que envolve o emocional, que envolve até um contexto espiritual ou de crenças. Então, esses temas podem ganhar uma evidência para uma atenção, para uma vivência. De alguma maneira, quem lida com essas áreas ganha uma condição de mais profundidade de sentimentos, de intuição, de percepção. Terapias, por exemplo, ganham uma condição de tratar mais o íntimo, né, de alguém, de uma pessoa. Assuntos mais íntimos podem ser tratados ou tocados, de repente, numa terapia, num algo que a gente esteja a vivenciar, por exemplo. E, no sentido geral, é um signo que envolve uma intensidade emocional, num sentido extremo, para variados assuntos, seja no nosso trabalho, seja no contexto dos nossos grupos, amizades. A gente lida com tabus, a gente lida com preconceitos, com questões de maneira mais frequente, digamos assim, né? Como questões de etnia, questões de igualdade de gênero, questões de tabus de sexualidade. A gente mexe um pouco mais na ferida desses assuntos, ou num contexto até do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, ou até observando notícias, observando um contexto coletivo de causas que tratem esse parâmetro do quanto nós estamos próximos a tratar temas que envolvam preconceito, né? Às vezes de uma coisa simples como uma adequação num lugar, se pode, se não pode, o porquê pode ou porquê não pode, né? Às vezes também sai de uma esfera do que envolve algo mais polêmico, digamos assim, mas envolve um contexto da inserção, né? O lado do que é proibido ou não é, né? Tem sempre, às vezes, um contexto escorpiano no simbolismo. Então, a lua crescente neste signo, ela dá essa dimensão do mexer em ferida, mexer num tema, nos temas delicados, vem à tona algo que estava escondido, até num senso político, social, coletivo, né? Surgem situações guardadas em segredo, seja em algo até num sentido que não podia ser revelado por certas questões, ou mesmo que de certa maneira possam ser necessárias para uma tratativa do que a gente vive, né? Toda lua em Escorpião, numa fase nova ou numa fase crescente como nós estamos agora essa semana, ela dá um contexto dessa intensidade do tema escorpiano, digamos assim. São os tabus, são as questões íntimas, os temas de preconceito, temas de espiritualidade, temas do contexto, assuntos de morte, de perdas, né? Até mesmo essa questão do Covid, fazer com que a gente reflita sobre as questões do que uma pessoa, do que uma família perdeu, do que
é tratado, de como é tratado o tema de morte num sentido simbólico, ou como cada um vivencia esses assuntos, né? Então, aquela coisa do mais íntimo, do mais profundo, né? Tanto no contexto dos tabus que a gente é pouco habitual de lidar, num senso de assunto, né? Aqueles assuntos que a gente tem um pouco de receio de mexer por ser muito íntimo, né? De alguém. Então, a lua crescente tem esse contexto da oportunidade, uma abertura para que isso fique em evidência, digamos assim. A lua crescente em Escorpião. A fase crescente ela é indicada para questões gerais, num sentido de sequência de assuntos do que foi iniciado ou de algo que tenha uma continuidade até do que vinha pendente, num modo geral. Semana que começa também com dois aspectos tensos de Mercúrio, né? Na segunda nós temos a quadratura de Mercúrio e Marte, um ângulo aí de 90 graus, do planeta associado às comunicações, com Marte atrelado às iniciativas, impulsos, ações de maneira geral. Mercúrio faz oposição ao longo da semana com Júpiter também, né? E um bom aspecto com Netuno. Pela ênfase de posições de Mercúrio, especialmente com Marte, é aquela posição que recomenda atenção com o que a gente fala, com nossos impulsos, né? Como ele está oposto a Júpiter também, vale um cuidado com exageros, com o tom, né? Essa coisa de uou, como você está falando, às vezes uma vogal mal colocada, um tom mais alto ou mais baixo de uma comunicação faz um efeito um pouco mais intenso, né? Uma sonoridade, ou até o jeito de tratar certos assuntos, o detalhe como se aborda certos assuntos. Outra questão é o cuidado com o próprio impulso de falar, né? Não entrarmos em discussões desnecessárias. Mercúrio fez essa quadratura há umas 2 semanas atrás, quando estava retrógrado, e agora retoma. Então, de alguma maneira, também pode servir para voltarmos a lidar com algum assunto mal esclarecido do passado ou voltarmos a alguma discussão. Então, vale cuidado para não reincidirmos na pilha de algum assunto que a gente já se meteu antes, né? Alto lá, cuidado, não vamos repetir algumas discussões bobas por causa de algo que não foi esclarecido muito bem e, né, não tem necessidade de perder energia com assuntos pouco úteis, né? Só o que pode dar certo, como diria Titãs. Então, com aspecto tenso de Mercúrio com Marte, é aquela frase que vemos no capô do ônibus: fale com o motorista apenas o indispensável. Então, tem realmente uma atenção para que também não tenhamos um excesso de crítica, até porque, vale lembrar, Mercúrio também rege Virgem, é um planeta que rege Gêmeos e também Virgem, então cuidado com certos excessos, detalhismos, né? Faz uma oposição também com Júpiter na quinta-feira, mas como ao longo da semana já está na tolerância dessa oposição, todo cuidado com verdades mal colocadas, né? Ou eu acho isso, eu acho aquilo, então é isso, então é aquilo. Recomenda-se ponderação com opiniões muito formatadas, muito prontas, né? Porque você tem essa conclusão que isso é uma certeza absoluta, né? Por que não ponderar, né? Até porque Mercúrio oposto a Júpiter é o planeta associado ao aprendizado, com o planeta Júpiter associado simbolicamente ao que envolve conhecimentos. Então, muitas vezes há um embate da informação com a verdade. Será que isso é verdadeiro? Será que isso não é? Então, tratativas de burocracia, tratativas jurídicas ganham uma propensão a mais intensidade de ser tratado ou revisto, né? E o aspecto de Mercúrio com Marte é essa atenção com individualismo das palavras, individualismo do jeito de se pôr, né? Na forma de conduzir conversas, cuidado para não atravessar o que o outro está falando, o que o outro está a se posicionar num pensamento. Então, toda aí uma ponderação. Como Mercúrio também faz um bom aspecto com Netuno, às vezes a calma, o silêncio, o ouvir pode ser mais precioso, digamos assim, né? O meditar, a intuição, a arte, a música,
né? Então, de alguma maneira, tem um lado que, em função do Mercúrio ter esse bom aspecto, pode ser uma válvula de escape para essa atenção com o tom, né? Com a forma de colocarmos. Então, será que vale a pena? Será que é necessário perder tempo com certas comunicações, com certos assuntos, com certos impulsos? Então, pode ser uma condição positiva para aproveitarmos uma reflexão do que é necessário tratar e falar. Às vezes pode ser um pouco tarde, como de vez em quando alguém do pessoal que acompanha os meus escritos, os meus áudios, fala: Gui, já era tarde, depois que você falou essa observação astrológica. Ok, nunca é tarde, às vezes, para fazer um ajuste, né? Então, esse momento de Mercúrio, quadrado Marte, oposto Júpiter, vale um cuidado com o tom, a comunicação, não entrarmos em pilha de discussões desnecessárias, com falas, impulsos de comunicação e com essa coisa do saber, só porque a gente tem opinião formada, o outro não pode dar opinião, ainda que o outro queira se colocar. Dá uma desarmada também com certo silêncio ou com uma vírgulazinha aqui, etc., mas sem excedermos na comunicação e no tom. Aliás, o começo da semana é recheado de aspectos. Um outro que Vênus e Netuno formam em quadratura, né? Temos uma tensão de Vênus com Netuno. Já observamos um lado positivo de Mercúrio e Netuno, mas Vênus com Netuno está em uma tensão, em uma quadratura. Vênus é um planeta associado a relacionamentos, também a questões financeiras, questões de estética. Netuno atrelado às nossas percepções, aquilo que a gente pode perceber ou não perceber, ou nos iludirmos, ou nos idealizarmos muito. Então, quando Vênus está em tensão com Netuno, cai certas máscaras, ou então a gente tem uma noção real de como certos relacionamentos devem se dar. É comum algumas noções mais reais da conduta de pessoas, de parceiros, de pessoas até que a gente tem elo afetivo. Às vezes um momento de uma certa decepçãozinha, poxa, eu não esperava muito isso daquela pessoa não, mas já que ela é assim, né? Às vezes esse Vênus tenso com Netuno pode diminuir um pouco a expectativa que a gente tem de pessoas, convivências, né? Grupos, uma certa sociabilidade, aquele grupo social, a gente de repente não vê que é aquilo que a gente esperava, ou uma pessoa, ou uma convivência, às vezes momentaneamente também. Às vezes aquele momento, aquela semana, a gente vê que não está legal para lidar com certos ufanismos de uma pessoa que a gente é amigo, ou nosso parceiro, o que a gente gosta, né? Dá uma pausa, às vezes deixa quieto, não toca muito no assunto, a gente cai a percepção, a gente nota um pouco de nitidez ou transforma a nossa percepção, muda o que a gente tem de idealismo com certas convivências, com certas relações. É um simbolismo do momento Vênus quadrado Netuno, tenso com Netuno. Então, relacionamentos, relações, convivências, prazeres, gostos, que a gente muda, que a gente não tem uma mudança de idealismo, a gente tem uma alternância daquele ideal que de certa forma a gente tinha aí, dá uma baixada de expectativa, dá uma baixada de percepção, uma alternância na percepção. Um outro aspecto que forma no início da semana, e aí também um pouco mais duradouro, é o de Júpiter com Netuno. Um bom aspecto de Júpiter com Netuno, um sextil. Esse é um aspecto muito especial na questão de idealismo, na questão de fé, na questão de pesquisa, de conhecimento. É excelente aspecto num sentido coletivo, especialmente para tratativas de questões do estrangeiro, questões de documentos ou assuntos que envolvam conhecimento, assuntos atrelados à cura, a estudos, a conhecimentos. É ótimo para essa questão da pesquisa de Covid-19, é um sinalizador ótimo até para as questões da vacina, das questões de algo que incremente algum tipo de cura. Muitos colegas também associam esse aspecto a uma nova etapa da
tratativa no sentido de cura ou de pesquisa atrelado à vacina do Covid-19, eu também creio bastante nessa configuração para esses fins. Então, é um momento em que Júpiter e Netuno atingem o sextil mais exato, aí no início da semana. A gente pode ter algumas sinalizações que deem um positivismo num contexto da própria pandemia, ou pelo menos num alento, ainda que as questões estejam ainda um tanto fora do nexo no Brasil, né, com crescimentos, alternâncias de alguma aceleração em alguns lugares novamente, mas com Júpiter em bom aspecto Netuno, de uma maneira mundial e coletiva, é um alento que dá um ideal novo, que dá algum otimismo especial, um alento a mais positivo, digamos assim. Com o aspecto de Júpiter com Netuno, uma questão que é positiva é a percepção de conhecimentos, gostos culturais, sabedoria de outras pessoas que antes a gente não notava tanto e a gente vem a perceber. Então isso tem um estímulo que a gente fica suscetível a lidar. Então, às vezes, uma pessoa que antes a gente sondou para uma terapia, para uma aula, para um aprendizado, para alguma atividade que agregue conhecimento, né? A gente pode descobrir situações, informações que tragam um positivismo, que faça cair a ficha de algo, de certa maneira, que preencha algo que venha a ser necessário para nós. Uma luz, um alento, né? Puxa, que bacana ter ouvido aquela pessoa sobre aquele assunto. Não é que encaixou mesmo, né? Faz sentido, né? Então esse Júpiter bom aspecto com Netuno, muitas vezes ele traz a inspiração que a gente pode obter, até como referência do conhecimento de alguém, alimentando, né, de sabedoria, de alguma inspiração, de algum conhecimento. E não só isso, às vezes até mesmo em gostos culturais, em música, em algum ídolo, né, de alguma maneira a gente recarrega energia, abastece de um otimismo, até mesmo com alguma referência especial que a gente tenha também. Então, seja através de um tema cultural, de um ídolo, digamos assim, de uma questão que a gente tenha um apreço e que a gente se alimente mais desse positivismo que ou uma referência cultural, musical, artística possa trazer para a gente como um bom alento. E além do mais, com esse aspecto, também certos ideais que antes a gente tinha, podemos ter uma condição de idealizarmos com um pouco mais de intensidade ou uma expansão. Então, há um fator aí de evolução de algum assunto que a gente tinha expectativa em realizar. Mesmo que seja algo a longo prazo, ou uma condição até simples, não tão grandiosa, mas algo que tínhamos um ideal ou temos uma expectativa, uma sensação de evolução, ou até, se algo já estava meio pendente para uma conclusão, vir a ter um contexto finalizador, ou pelo menos de uma direção mais nítida para andamento e expansão também. Outra questão que é comum em momento de bom aspecto Júpiter-Netuno, e até às vezes em maus aspectos, são modas culturais, um certo modismo que tira a gente de uma realidade, sabe? Às vezes música, às vezes um tema cultural, algo que ganha um fator de moda em temas culturais, em temas até educativos que acrescentem para nosso dia a dia, para nosso cotidiano. Então são circunstâncias que também a gente vem a perceber uma nova tendência, digamos assim, né? Aquele termo tendência de algo surgindo, ou na moda, ou em algum costume, também costuma ter uma frequência, também deve ser frequente ou um pouco mais nítido nesse momento de Júpiter em bom aspecto com Netuno. Pessoal, este é o céu da semana de 26 de julho a 1º de agosto, uma síntese aí dessa última semana do mês. Mais uma vez, obrigado pela atenção de todos, pela gentileza das mensagens aí ao longo da semana. Um abraço,